E agora a gente vai para aquela parte que eu trago uma curadoria de filmes para você assistir no streaming, e são dicas para você curtir quando você tiver um tempo livre e não ficar horas e horas procurando um filme para assistir na Netflix. Você vai certeiro nessas sugestões que eu vou passar aqui para você. E como o tema é A Pequena Sereia, eu resolvi trazer aqui para vocês animações, grandes animações para assistir online e você curtir aí, seja com os adultos, seja com as crianças, com o pequeno, porque filme animado, desenho animado, não tem idade, sem essa de que é coisa de criança. Tá bom? E a primeira indicação é justamente o primeiro longa-metragem animado já produzido pela Disney, que é Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937. Olha só, em breve esse filme vai fazer 90 anos. Eu sou péssimo de matemática, mas acho que ele já está com uns 85. E como eu disse, é a primeira animação longa-metragem da história do cinema. Só por causa disso, é um feito técnico assim incrível. Por limitações óbvias, ou que deveriam ser óbvias, pelo menos eram naquela época, para o público hoje em dia, vocês não devem saber, mas animação, desenho animado, era isso mesmo, um desenho animado feito à mão no acetato. Então, já fazer um desenho de um rolo, né, de um rolo de filme que daria uns 7, 8 minutos, já era um desafio naqueles tempos. Então, você imagina você fazer um filme longa-metragem com vários rolos, com aí 70, 80, 90 minutos de duração. É muito desenho animado feito à mão em acetato. E a Branca de Neve e os Sete Anões foi o primeiro a conseguir esse feito técnico e artístico incrível. A história você conhece, aquela clássica que é incrível, que tem canções lindas, e é uma obra de arte, mais do que um simples filme, é uma obra de arte que vale a pena ser assistida e passada para as próximas gerações. A Branca de Neve e os Sete Anões está disponível para você assistir na Disney Plus. Outra indicação é A Bela e a Fera, de 1991. Como eu comentei de A Pequena Sereia, né, aquele filme abre o renascimento da Disney, quando a Disney volta a produzir filmes longa-metragem para cinema. A Bela e a Fera é a terceira produção desse renascimento do estúdio, e é para mim quando eles encontram a fórmula ou reencontram a fórmula de produção desses filmes, já com alguns recursos de computação gráfica em conjunto com a animação, o que funciona muito bem e faz ser um filme mais colorido, mais alegre, com alguns jogos de câmera diferentes, com algumas coisas que a gente não tinha visto ainda nas animações de cinema da Disney. Então, tecnicamente, é um filme muito bonito de se assistir. Já a história, bom, a história acho que todo mundo conhece, mas ela é sobre a Bella, uma jovem que é presa pela fera por entrar em sua propriedade. Lá, aos poucos, ela descobre que a fera foi um humano, né? E que ele foi enfeitiçado para se tornar aquele monstro, aquela fera. E ter aquela forma horrível. E aos poucos eles vão se apaixonando, ela vai conhecendo quem está por trás ou por baixo daquela cara cheia de pelos. Pelos olhos de 2023, a história tem alguns problemas, mas ainda preserva sua beleza, de certa forma. Então fica a dica aí de A Bela e a Fera, que está disponível no Disney Plus. Outro filme do renascimento da Disney que vale a pena assistir, e para mim é o ápice dessa fase do estúdio, é O Rei Leão, de 1994. Um grande filme que vale a pena ver, rever, ver novamente. Eu não sei vocês, mas eu vi 1 milhão de vezes. Então, assim, é um clássico moderno da Disney. É outra história que todo mundo conhece, mas eu vou contar aqui a sinopse, né? O filme é sobre Simba, que é o príncipe dos leões. Mas ele vê o pai morrer pelas mãos do tio e foge. Depois de crescer no exílio, né, com a ajuda do Timão e do Pumba, ele, já adulto, volta ao reino que é de herança dele ou de direito dele, para assumir o trono e enfrentar o tio no processo. É divertido, é empolgante, é dramático, tudo no mesmo nível, no mesmo ponto, assim.
É um ótimo filme e que tem várias mensagens ali para todas as idades. O Rei Leão, ele também está disponível no Disney Plus. Às vezes esquecido, Anastácia é um dos ótimos filmes animados dos anos 90. Ele é de 1997. Produção da Fox, que não tinha muita tradição de fazer longa-metragem de desenho animado, mas entrou nesse negócio com Anastácia e deu muito certo. É um filme icônico de sua época também. E ele mistura, da mesma forma que o Rei Leão e a Bela e a Fera, ele mistura alguns elementos de computação gráfica com animação clássica, o que funciona muito bem. A história, bom, a história começa na Rússia, na época da Revolução, e Rasputin, aquele ser místico, né? Aquele grande líder religioso polêmico que existiu de verdade, mas em uma versão fantasiosa, arma contra a família real, contra os Romanov, e que são traídos e assassinados, né? E a jovem Anastácia consegue fugir desse plano maligno do vilão, mas acaba sofrendo com amnésia. 10 anos depois, tem uma espécie de recompensa para quem encontrar a Anastácia, que muitos acreditam que deve ter morrido mesmo naquela trama do Rasputin e durante a Revolução. Ainda assim, o Dmitri, eh, que é um golpista e tudo mais, resolve enganar todo mundo e pegar aquela grana. E aí ele encontra essa jovem, sem memória, pelas ruas, e resolve ensinar ela a ser, ou se passar pela Anastácia, e se passar pela princesa, enganar todo mundo. Só que ele não sabe que aquela menina é a verdadeira Anastácia. Então ele pede para Anastácia, sem memória, né, com amnésia, se passar pela Anastácia. E aí as coisas vão acontecendo, eles se apaixonam, mas ao mesmo tempo a garota, a jovem, começa a relembrar quem ela é. E é quando o Rasputin volta e começa a armar para que a menina não saia aí do plano maligno que ele colocou para ela e da maldição que ele colocou para ela. E assim começa a confusão desse filme. A Anastácia é bonito, é emocionante e, além de tudo, é um ótimo gancho para introduzir um momento importante da história do século XX, num contexto de guerra e tudo mais, de Primeira Guerra Mundial, de Revolução, e que dita muitos dos acontecimentos históricos daquele século, e usar o filme, por mais que ele seja fantasioso, como um gancho para incentivar os pequenos a conhecerem mais sobre a história e depois quererem buscar mais informações sobre esse momento no tempo e outros fatos relevantes da história do século XX. Então é um filme que tem dois grandes objetivos, por assim dizer, com as crianças, e pode ser essa porta de entrada, sim, por que não? A Anastácia, como a Fox foi comprada pela Disney, né? Essa animação também está disponível no Disney Plus. No final dos anos 90, a Disney resolveu começar a contar histórias para o resto do mundo, ou sobre o resto do mundo. Mulan, de 1998, se encaixa nesse conceito, né? E é baseado, é inspirado numa lenda chinesa, que é muito interessante. A história de Mulan é sobre uma menina que se passa por homem para assumir o lugar do pai e lutar na guerra. E por lá ela acaba demonstrando a sua força e o seu verdadeiro poder nessa história de empoderamento feminino. E foi a primeira vez que a Disney realmente colocou uma protagonista mulher realmente nesse lugar de empoderamento feminino muito forte, de que alguém que assume as rédeas da própria vida e enfrenta sozinha grandes perigos. Então é um filme ótimo e também está disponível no Disney Plus. Por mais que tenha muita tradição, não é só a Disney que faz longa-metragem de desenho animado, né? Outros estúdios e outros países do mundo também produzem grandes filmes. E do Brasil tem O Menino e o Mundo, que é um dos melhores filmes já feitos no nosso país e com certeza uma das melhores, se não for a melhor animação já produzida por aqui. Foi inclusive indicada ao Oscar, né? Então, assim,
é uma um longa-metragem que merece ser assistido, que digo mais, que deve ser assistido. O filme é sobre Cuca, um menino que vive em um mundo distante numa pequena aldeia no interior do mítico país onde ele vive, né. Sofrendo com a falta do pai, que parte em busca de trabalho na desconhecida capital, Cuca deixa sua aldeia e sai pelo mundo à procura dele. Durante essa jornada, Cuca descobre uma sociedade marcada pela pobreza, pela exploração de trabalho e falta de perspectivas. Já sentiu aí onde que esse filme está chegando, né? A animação mistura diversas técnicas, como lápis de cor, giz, colagens. Visualmente falando, assim, é incrível e é fantástico, assim, é encantador. Uma escolha de a falta de uma palavra melhor, assim, diria que ele é encantador e é incrível e é diferente do que a gente vê principalmente nas animações norte-americanas e da Disney. O Menino e o Mundo venceu o Prêmio de Cristal e o grande prêmio do público do Festival de Annecy, na França, que é o mais importante da animação mundial. E como eu contei, né, o filme foi indicado ao Oscar. Então, só isso já é um selo incrível de que é uma ótima produção para você assistir. O Menino e o Mundo está disponível para assistir na Apple TV ou no Google Play, seja para comprar ou para alugar. Os links para você assistir estão na descrição do episódio. Outro filme nessas dicas que é meu queridinho pessoal é Com Amor Van Gogh, que é de 2017. Como você deve saber, Van Gogh foi um dos grandes, um dos maiores pintores da história da arte mundial. Assim, sem igual, o estilo dele, a emoção que ele transmite com os seus quadros e tudo mais que envolve esse grande pintor, assim, é indescritível, e é um dos meus pintores favoritos. E o filme animado, né, com o Amor Van Gogh, transforma essa arte em longa-metragem. A produção conta a história do pintor, né, ela é uma cinebiografia feita a partir de quadros que imitam, né, ou que reproduzem o traço do pintor. Então, foram diversos pintores, eu tenho aqui a listinha, o número, foram 125 pintores que trabalharam nesse projeto para criar os quadros que contam a história de vida do Van Gogh. No total, foram 65 mil frames feitos à mão. Assim, é um trabalho descomunal. Imagina, 65 mil quadros do Van Gogh, por assim dizer, para contar a vida dele. Só esse esforço, assim, é descomunal e merece aplausos, merece que a gente assista. Mas além disso, o filme também em si, a história que ele conta, o roteiro e trabalho de voz, tudo isso funciona muito bem, é muito redondo e é empolgante ver isso, esse trabalho artístico tomando a tela. Assim, é incrível. Também foi indicado ao Oscar, é mais um filme dessa lista que foi indicado ao Oscar. E com Amor Van Gogh, ele está disponível para você assistir no Prime Video. Outro celeiro de grandes produções de desenhos animados é o Japão, e que vai muito além de Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball e Naruto, né? Os animes ou os animes são um universo incrível para a gente mergulhar e conhecer histórias a partir de um outro contexto oriental, com outras formas de se ver a vida e outras formas de nos encantar. E uma grande indicação dentro dessa escola cinematográfica é A Viagem de Chihiro, de 2001. A direção é do mítico Hayao Miyazaki, que é também do mítico estúdio Ghibli. Então, assim, esse já é um selo de qualidade que, olha, é sem igual quando a gente pensa em animações japonesas. E a sinopse do filme? Bom, o filme é sobre Chihiro, que é uma corajosa garota de 10 anos que se vê envolvida numa aventura mágica. Quando os pais dela são transformados em porcos após comerem uma corrida de um mundo encantado, Chihiro embarca em uma jornada para salvá-los e descobrir um caminho de volta para casa. Ela adentra um reino misterioso povoado por espíritos, deuses e criaturas fantásticas, onde terá que enfrentar desafio e superar medos. Fantástico e belo, a viagem de Chihiro tem grandes lições de vida a partir da perspectiva oriental, como eu estava contando para vocês.
Esse filme está disponível para assistir na Netflix. A última dica é O Conto da Princesa Kaguya, que é também uma produção do estúdio Ghibli e é baseada em um conto folclórico japonês. Na história do filme, Kaguya é uma pequena princesa encontrada dentro de um broto de bambu. Com o passar do tempo, a Kaguya cresce, se torna uma bela jovem e é cortejada por vários pretendentes. Mas ela deseja seguir seu próprio caminho, né, e começa a passar missões ou tarefas impossíveis para esses pretendentes concluírem para terem a mão dela, né, e vai enganando eles. À medida que seu destino verdadeiro é revelado, Kaguya enfrenta desafios, emoções intensas e descobre o verdadeiro significado de liberdade e amor. É um filme belo, com uma importante história inspiracional e com uma animação ainda mais bela. Esse está disponível também na Netflix.